O som do copo de cristal se estilhaçando contra o chão de mármore do restaurante Vila Esperança cortou o ar como uma lâmina afiada. Todos os olhares se voltaram para a mesa onde Isabela Mendoza estava de joelhos, recolhendo os cacos ensanguentados com as próprias mãos, enquanto seu marido Roberto Vega permanecia sentado, cruzando os braços com um sorriso gelado nos lábios. "Isso é exatamente o que você sempre foi, Isabela", disse Roberto, elevando a voz para que todos no restaurante lotado pudessem ouvir. "Uma mulher que só serve para limpar a sujeira dos outros. Nem para segurar um copo direito você presta." O silêncio no elegante salão era ensurdecedor. Casais pararam no meio de suas conversas, garçons congelaram com bandejas nas mãos, e até mesmo as crianças nas mesas próximas perceberam que algo terrível estava acontecendo. Isabela continuou recolhendo os cacos, suas mãos tremendo ligeiramente, uma gota de sangue escorrendo de seu dedo indicador. "Olhem todos para ela!" Roberto se levantou dramaticamente, apontando para sua esposa ajoelhada. "Esta é a mulher que há 15 anos prometia amar e respeitar. 15 anos desperdiçados com alguém que não conseguiu ser nada além de... isso." Era o aniversário de casamento deles. A mesa havia sido reservada com antecedência, decorada com rosas brancas que agora estavam manchadas com gotas vermelhas. Os convidados, amigos íntimos de Roberto, colegas do escritório de advocacia onde ele trabalhava, observavam a cena com uma mistura de desconforto e curiosidade mórbida. Isabela finalmente se levantou, segurando os cacos de vidro em suas mãos machucadas. Seus olhos, normalmente tão expressivos, pareciam vazios. Durante todos esses anos, ela havia suportado as humilhações em casa, longe dos olhares curiosos, mas nunca, Roberto havia ido tão longe a ponto de destruí-la publicamente dessa forma. "Roberto, por favor", murmurou ela, sua voz quase inaudível. "São nossos convidados. É nossa data especial." "Data especial?" Roberto soltou uma gargalhada cruel que ecoou pela sala inteira. "Data especial de quê? De celebrar 15 anos casado com uma faxineira? 15 anos assistindo você esfregar chão no meu escritório enquanto eu construía uma carreira respeitável?" As lágrimas começaram a escorrer silenciosamente pelo rosto de Isabela. Não lágrimas de raiva ou desespero, mas algo muito mais devastador. Lágrimas de uma alma que finalmente compreendia que o amor que havia entregado incondicionalmente por tantos anos nunca havia sido correspondido. "Vocês sabem o que ela faz para viver?" Roberto se dirigiu diretamente aos convidados, como se fosse um advogado apresentando evidências em tribunal. "Ela limpa banheiros, esvazia lixeiras, passa pano no chão onde pessoas importantes, pessoas de verdade, caminham todos os dias." "Roberto, pare com isso", sussurrou Carmen, a única amiga verdadeira que Isabela havia convidado para a celebração. Suas mãos tremiam de indignação. "Você está sendo cruel." "Cruel? Eu estou sendo honesto." Roberto bateu o punho na mesa, fazendo os talheres saltarem. "Honesto sobre o erro que cometi há 15 anos. Honesto sobre como desperdicei os melhores anos da minha vida com alguém que nunca me trouxe nada além de vergonha." O gerente do restaurante se aproximou discretamente, claramente desconfortável com a situação, mas Roberto o dispensou com um gesto autoritário. "Não se preocupe, estamos apenas tendo uma conversa familiar." Isabela permanecia imóvel, segurando os cacos de vidro como se fossem pedras preciosas. Uma mancha vermelha se espalhava lentamente pela toalha de mesa branca, e ela observava aquele contraste de cores como se estivesse vendo sua própria vida se desfazer diante de seus olhos. "Sabe o que mais me envergonha?" continuou Roberto, agora caminhando ao redor da mesa como um predador cercando sua presa. "É quando meus colegas perguntam sobre minha esposa, e eu tenho que inventar desculpas para não dizer a verdade. Tenho que mentir e dizer que você está ocupada, que não pode comparecer a eventos importantes, porque como eu explicaria que sou casado com isso?" "Chega!" Carmen se levantou abruptamente, derrubando sua própria cadeira. "Você perdeu completamente a noção. Isabela é 10 vezes mais pessoa do que você jamais será." "Ah, a defensora chegou." Roberto riu amargamente. "Carmen, você que conhece tão bem a Isabela, pode me dizer uma conquista dela?
uma única coisa de que ela pode se orgulhar nesses 15 anos? Porque eu passei esse tempo todo esperando e nada. Absolutamente nada. Foi nesse momento que Isabela finalmente ergueu o rosto. Suas lágrimas haviam parado de cair, substituídas por algo muito mais poderoso. Uma quietude profunda, quase solene. Quando falou, sua voz era firme, clara, cortando o ar como uma lâmina afiada. Você está certo, Roberto. Absolutamente certo. O restaurante inteiro pareceu prender a respiração. Até mesmo Roberto foi pego de surpresa pela serenidade súbita de sua esposa. Eu realmente não tenho nada de que me orgulhar, continuou Isabela, colocando cuidadosamente os cacos de vidro sobre a mesa. Especialmente dos últimos 15 anos que desperdicei acreditando que você um dia enxergaria valor em mim. Finalmente você admite. Roberto riu, mas havia algo em sua risada que não soava mais tão confiante. Eu admito muitas coisas, disse Isabela, limpando delicadamente o sangue de suas mãos com o guardanapo de linho. Admito que fui ingênua. Admito que me permiti ser diminuída. E admito que chegou a hora de parar de fingir que este casamento vale alguma coisa. O silêncio que se seguiu era absoluto. Até mesmo o som da cozinha havia cessado, como se todo o restaurante tivesse parado para testemunhar aquele momento. O que você está dizendo? Roberto perguntou, e pela primeira vez em toda a noite, havia uma nota de incerteza em sua voz. Estou dizendo que você tem razão sobre uma coisa. Eu realmente mereço coisa melhor, respondeu Isabela, se levantando com uma dignidade que ninguém havia visto nela antes. E amanhã, quando você receber os papéis do divórcio, vai descobrir exatamente o quanto melhor eu mereço. O Roberto riu novamente, mas agora o som era forçado, artificial. Papéis do divórcio? Você não tem nem dinheiro para contratar um advogado decente. Foi exatamente nesse momento que a porta do restaurante se abriu, e um homem elegante, vestindo um terno impecável, entrou no salão. Seus passos eram firmes, decididos, e ele carregava uma pasta de couro que claramente continha documentos importantes. Senhora Mendoza, disse o homem, se dirigindo diretamente a Isabela. Sua voz era educada, mas carregava uma autoridade que fez todo mundo no restaurante se virar para observá-lo. Sim, respondeu Isabela, e pela primeira vez em toda a noite, um pequeno sorriso tocou seus lábios. Sou Eduardo Silva, seu advogado. Peço desculpas pela demora. O trânsito estava complicado, disse ele, estendendo respeitosamente um envelope lacrado para ela. Os documentos que a senhora solicitou estão todos prontos. Roberto ficou pálido. Advogado? Que advogado? Isabela, de onde você tirou dinheiro para contratar um advogado? Eduardo Silva olhou para Roberto com uma expressão profissional, mas havia algo em seus olhos que sugeria que ele sabia exatamente quem estava diante dele. Senhor Vega, presumo? A senhora Mendoza me falou muito sobre o senhor. Isabela, a voz de Roberto agora tinha um tom completamente diferente, quase suplicante. Do que se trata isso? Que documentos são esses? Isabela pegou o envelope com mãos firmes, as mesmas mãos que minutos antes tremiam recolhendo cacos de vidro. São documentos sobre a nossa nova realidade, Roberto. A realidade que você mesmo pediu. Ela se virou para os convidados, que assistiam à cena como se fosse um drama teatral. Peço desculpas a todos por terem presenciado isso. Às vezes, descobrimos verdades sobre as pessoas que amamos apenas quando elas nos mostram quem realmente são. Espera aí. Roberto se levantou bruscamente, derrubando sua cadeira. Você não pode simplesmente aparecer aqui e... E o quê? Perguntou Isabela, sua voz agora carregada de uma força que ninguém ali havia escutado antes. Recuperar minha dignidade? Parar de aceitar ser tratada como lixo? Decidir que mereço respeito? Eduardo Silva abriu discretamente sua pasta e tirou uma segunda folha de papel, entregando-a para Roberto. Senhor Vega, este é apenas um aviso cortês sobre os procedimentos que serão iniciados. A senhora Mendoza acredita em fazer as coisas da maneira correta. Roberto pegou o papel com mãos trêmulas, seus olhos correndo rapidamente pelas linhas. Conforme lia, sua expressão mudava de confusão para incredulidade, e depois para algo que parecia pânico puro. Isso não pode estar certo, murmurou ele. Tem que haver algum engano. Não há engano algum, disse Eduardo com calma profissional.
Todos os documentos foram verificados e autenticados. A senhora Mendoza tem direitos muito específicos que aparentemente foram negligenciados durante todos esses anos. Carmen se aproximou de Isabela e segurou sua mão, a mão ainda machucada pelos cacos de vidro. Isa, o que está acontecendo aqui? Que direitos são esses? Isabela olhou para sua única amiga verdadeira, depois para os convidados atônitos e finalmente para Roberto, que agora parecia ter visto um fantasma. Há coisas sobre mim, Carmen, que eu nunca contei para ninguém. Coisas que guardei em segredo por anos porque acreditava que o amor era mais importante que qualquer outra coisa. Sua voz era suave, mas cada palavra caía como uma bomba no silêncio absoluto do restaurante. Mas hoje aprendi uma lição muito valiosa, continuou Isabela, olhando diretamente nos olhos de Roberto. Aprendi que algumas pessoas só reconhecem o valor das coisas depois que as perdem para sempre. Roberto deixou o papel cair de suas mãos. Suas pernas pareciam ter perdido a força, e ele se apoiou na mesa para não desmoronar. Isabela, nós precisamos conversar em particular. Não, disse ela com uma firmeza que cortou qualquer possibilidade de negociação. Nós já conversamos em particular por 15 anos. Agora chegou a hora de todo mundo saber quem realmente somos. Eduardo Silva fechou sua pasta com um clique definitivo. Senhora Mendoza, se estiver pronta, podemos seguir para o próximo passo. Estou mais do que pronta, respondeu Isabela, pegando sua bolsa simples, a mesma bolsa que carregava todos os dias para o trabalho de faxina. Quando ela se virou para sair, Roberto finalmente encontrou sua voz. Isabela, você não pode fazer isso. Não pode simplesmente destruir 15 anos de casamento. Ela parou na porta do restaurante sem se virar e disse em uma voz que todos puderam ouvir. Roberto, eu não estou destruindo nosso casamento. Você já fez isso há muito tempo. Eu só estou finalmente reconhecendo a destruição. E com essas palavras, Isabela Mendoza saiu do restaurante Vila Esperança, seguida por Eduardo Silva, deixando para trás não apenas um marido em estado de choque, mas toda uma vida de humilhações que nunca mais aceitaria viver novamente. Ninguém no restaurante fez um único movimento pelos próximos 5 minutos. E Roberto permaneceu ali, olhando para a porta por onde sua esposa havia saído, finalmente compreendendo que havia acabado de presenciar não o fim de um casamento, mas o nascimento de uma mulher que ele nunca realmente conheceu. 3 dias depois daquela noite no restaurante Vila Esperança, Roberto Vega acordou com uma confiança que não sentia há anos. O espelho do banheiro refletia um homem que acreditava estar prestes a se livrar do maior peso de sua vida. Ele havia passado os últimos dias contando para todos os colegas do escritório como finalmente tomaria uma decisão corajosa. Hoje é o dia da minha libertação, sussurrou para si mesmo, ajustando a gravata cara que havia comprado especialmente para a ocasião. Finalmente vou poder recomeçar minha vida com alguém que realmente mereça um homem como eu. No cartório central da cidade, a sala de audiências estava silenciosa quando Roberto chegou, carregando uma pasta cheia de documentos que havia preparado meticulosamente. Sua estratégia era simples. Como Isabela não tinha bens, não tinha carreira, não tinha nada de valor, ele ficaria com a casa, o carro, as economias, tudo. Era apenas uma questão de formalidade. Onde está ela? Perguntou Roberto ao escrivão, verificando o relógio no pulso. Minha esposa costuma se atrasar para tudo, mas pensei que para algo tão importante quanto nosso divórcio... Suas palavras foram interrompidas quando a porta se abriu e Isabela entrou na sala. Mas não era a mesma Isabela que ele conhecia. Seus cabelos, normalmente presos em um coque simples, estavam soltos e bem cuidados. Ela usava um vestido discreto, mas elegante, que Roberto nunca havia visto antes. E havia algo diferente em seus olhos, uma serenidade que o deixou momentaneamente desconcertado. Bom dia, Roberto, disse ela calmamente, tomando seu lugar na mesa oposta. Espero que esteja tendo um dia tão especial quanto eu. Especial é a palavra certa, respondeu Roberto, recuperando rapidamente sua arrogância. Finalmente vamos oficializar o fim deste erro. Logo atrás de Isabela, Eduardo Silva entrou na sala carregando não uma, mas 2 pastas volumosas. Seus passos eram seguros.
E ele cumprimentou todos na sala com a cortesia profissional de alguém que estava completamente no controle da situação. Doutor Eduardo Silva, apresentou-se ele ao escrivão, representando a senhora Isabela Mendoza neste processo. Roberto franziu a testa. Mendoza? Seu nome é Isabela Vega. Há 15 anos ela leva meu sobrenome. Na verdade, senhor Vega, disse Eduardo com um sorriso profissional, existem algumas questões legais que precisamos esclarecer sobre isso. O escrivão, um homem de meia idade chamado Sr. Morales, começou a ler os documentos iniciais. Roberto se recostou na cadeira, cruzou os braços e exibiu um sorriso satisfeito. Em sua mente, aquilo seria rápido e indolor, pelo menos para ele. Muito bem, disse Sr. Morales. Vamos começar com a divisão de bens. Sr. Vega, entendo que o senhor preparou uma lista dos patrimônios a serem divididos? Preparei, sim. Roberto abriu sua pasta com um gesto teatral. Como podem ver, temos aqui a casa no bairro Villa Gardens, avaliada em aproximadamente 300 mil. O carro, um sedã do ano passado, as economias conjuntas, alguns móveis de valor. Interessante, interrompeu Eduardo, abrindo sua primeira pasta. Senhor Morales, com sua permissão, gostaria de apresentar alguns documentos que podem influenciar essa divisão. Roberto riu. Que documentos? Isabela não tem nada para apresentar. Ela nem sequer tem uma conta bancária própria. É exatamente aí que o senhor se engana, disse Eduardo, tirando uma pilha de papéis cuidadosamente organizados. Senhora Mendoza, poderia confirmar sua identidade completa para os registros? Isabela se endireitou na cadeira, e pela primeira vez, Roberto notou que ela não parecia nem um pouco nervosa. Meu nome completo é Isabela Mendoza de la Torre. De la Torre? Roberto riu alto. Que história é essa? Você nunca mencionou esse nome. Há muitas coisas que eu nunca mencionei, Roberto, respondeu Isabela calmamente. Especialmente porque você nunca demonstrou interesse real em me conhecer. Eduardo entregou o primeiro documento ao escrivão. Senhor Morales, este é o certificado de nascimento original da senhora Mendoza, emitido em Madrid, Espanha, confirmando que ela é filha de Helena de la Torre, da família de la Torre. O sorriso de Roberto começou a vacilar. E daí? Qual a importância disso? A importância, senhor Vega, continuou Eduardo retirando mais documentos, é que a família de la Torre possui um dos maiores conglomerados empresariais da Espanha. E a senhora Isabela é a única herdeira direta. O silêncio na sala foi absoluto. Roberto piscou várias vezes, como se não tivesse compreendido as palavras. Isso é algum tipo de piada? Não é piada alguma, disse Sr. Morales, examinando cuidadosamente os documentos. Estes papéis parecem autênticos. Têm todos os carimbos oficiais do consulado espanhol. Eduardo continuou. Há mais. Estes documentos mostram que a senhora Mendoza, mesmo vivendo no Brasil, manteve legalmente seus direitos sobre as propriedades da família, incluindo... Ele fez uma pausa dramática. A casa onde vocês moram há 15 anos. Como assim? Roberto se levantou abruptamente, sua voz subindo uma oitava. A casa é minha. Eu que pago as prestações. Na verdade, não. Isabela falou pela primeira vez desde que as revelações começaram. Sua voz era suave, mas havia uma firmeza nela que Roberto nunca havia ouvido antes. A casa foi comprada com dinheiro que veio da minha herança. Você nunca pagou uma prestação sequer. Isso é mentira, Roberto gritou, batendo o punho na mesa. Eu trabalho, eu sustento nossa casa, eu... O senhor trabalha sim, interrompeu Eduardo, abrindo sua segunda pasta. Mas talvez não saiba que o escritório onde trabalha, Corporativo Stellar, pertence a um grupo de investimentos controlado pela família de la Torre. O rosto de Roberto ficou branco como papel. Isso não pode ser verdade. E há mais, continuou Eduardo implacavelmente. Todos esses anos, enquanto a senhora Isabela trabalhava como faxineira no escritório, ela estava, na verdade, monitorando discretamente os negócios da família. Era uma forma de se manter próxima ao patrimônio familiar sem chamar atenção. Roberto caiu pesadamente na cadeira, suas pernas não conseguindo mais sustentá-lo. Isabela, por que você nunca me contou nada disso? Pela primeira vez, os olhos de Isabela se encheram de lágrimas.
não de tristeza, mas de uma dor profunda que havia sido guardada por anos. Porque eu queria que você me amasse por quem eu era, não pelo que eu tinha. Queria acreditar que você conseguiria ver valor em mim sem saber que eu possuía dinheiro. Mas isso muda tudo. Roberto se inclinou para a frente desesperado. Se eu soubesse, se você tivesse me contado, se eu tivesse contado, você me trataria diferente? Perguntou Isabela, e havia uma tristeza infinita em sua voz. Você me respeitaria apenas porque eu tenho dinheiro? Isso não seria amor, Roberto. Isso seria interesse. Sr. Morales pigarreou, claramente desconfortável com a situação. Bem, considerando estes novos documentos, precisamos reavaliar completamente a divisão de bens. Eduardo sorriu pela primeira vez desde que entrara na sala. Na verdade, Sr. Morales, a divisão será bem simples. Como todos os bens foram adquiridos com recursos da Sra. Mendoza, e como ela pode comprovar que foi a única provedora da família durante todos estes anos, ela tem direito legal a tudo. Tudo? Repetiu Roberto, sua voz apenas um sussurro. Tudo, confirmou Eduardo. A casa, o carro que o senhor dirige, as economias que acreditava serem conjuntas, na verdade, todos os depósitos vieram de transferências automáticas das contas da Sra. Mendoza na Espanha. Roberto passou as mãos pelos cabelos, completamente desesperado. Isabela, por favor, nós podemos conversar sobre isso. Podemos resolver tudo. Eu posso mudar. Posso ser o marido que você merece. Roberto, disse Isabela, e havia uma ternura dolorosa em sua voz. Você teve 15 anos para ser o marido que eu merecia. 15 anos para me ver como uma pessoa de valor. E escolheu me humilhar em cada um deles. Mas eu não sabia! Roberto gritou, lágrimas começando a escorrer pelo seu rosto. Como eu poderia saber se você nunca me contou? Você não precisava saber que eu tinha dinheiro para me tratar com respeito, respondeu Isabela, se levantando lentamente. Você precisava apenas me amar, e nunca conseguiu fazer isso. Eduardo retirou os papéis finais de sua pasta. Sr. Morales, aqui estão os documentos de divórcio. A Sra. Mendoza não está solicitando nenhum tipo de pensão ou apoio do Sr. Vega. Ela está, na verdade, sendo extremamente generosa. Generosa como? Perguntou o Sr. Morales. Ela vai permitir que o Sr. Vega mantenha seu emprego no escritório, apesar de tecnicamente ela poder demiti-lo a qualquer momento. E vai dar a ele 30 dias para encontrar uma nova moradia antes de retomar a posse da casa. Roberto olhou para Isabela com uma expressão de completo desespero. Você vai me deixar sem nada? Eu vou deixar você com a mesma coisa que você sempre me deixou, respondeu Isabela calmamente. Sua dignidade. A diferença é que a minha eu posso reconstruir. Não sei se você conseguirá fazer o mesmo com a sua. Sr. Morales preparou os documentos finais. Muito bem. Se ambas as partes estão de acordo, podemos proceder com as assinaturas. Roberto olhou para os papéis como se fossem uma sentença de morte. Suas mãos tremiam quando pegou a caneta. Isabela, tem certeza de que é isso que você quer? Tenho absoluta certeza, respondeu ela, assinando seu nome com uma elegância surpreendente. É isso que eu deveria ter feito há muito tempo. Quando Roberto finalmente assinou os papéis, suas lágrimas mancharam a tinta. No momento em que colocou a caneta sobre a mesa, ele fez algo completamente inesperado. Começou a aplaudir. Era um aplauso lento, sarcástico, carregado de amargura. Parabéns, Isabela. Parabéns por me enganar durante 15 anos. Parabéns por fingir ser alguém que não era. Eu nunca fingi ser alguém que não era, respondeu Isabela guardando sua cópia dos documentos. Eu sempre fui exatamente quem sou. A diferença é que agora você sabe que eu valia muito mais do que nunca se deu ao trabalho de descobrir. Eduardo fechou suas pastas e se dirigiu ao escrivão. Sr. Morales, há mais uma coisa. A Sra. Mendoza gostaria de fazer um comunicado oficial. Que tipo de comunicado? Perguntou o Sr. Morales. Isabela se aproximou da mesa do escrivão e, quando falou, sua voz ecoou pela sala com uma autoridade que ninguém ali havia escutado antes. Eu gostaria de registrar oficialmente que estou retomando meu nome de solteira e minha identidade original. A partir de hoje voltarei a ser Isabela Mendoza de la Torre. Roberto a encarou com uma expressão de incredulidade absoluta. Quem é você realmente?
Isabela se virou para ele uma última vez, e Roberto viu nos olhos dela uma mulher que ele nunca havia conhecido verdadeiramente. Eu sou alguém que passou 15 anos tentando ser pequena o suficiente para caber no seu mundo. Mas meu mundo sempre foi muito maior do que você jamais imaginou. Eduardo abriu a porta da sala, e Isabela caminhou em direção à saída com uma postura que irradiava dignidade recuperada. Antes de atravessar a porta, ela parou e disse sem se virar: Roberto, espero que um dia você encontre alguém que consiga te amar pelo que você realmente é. E espero que, quando isso acontecer, você seja capaz de reconhecer o valor dessa pessoa antes de perdê-la. E com essas palavras, Isabela Mendoza de la Torre saiu do cartório, deixando para trás não apenas um casamento desfeito, mas um homem que acabara de descobrir que havia passado 15 anos casado com uma das mulheres mais ricas da Europa, sem nunca ter se dado ao trabalho de realmente conhecê-la. Roberto permaneceu sentado naquela sala vazia por mais de 1 hora, olhando fixamente para os documentos de divórcio, finalmente compreendendo a magnitude do que havia perdido. E pela primeira vez em sua vida, ele chorou, não de raiva ou frustração, mas de um arrependimento tão profundo que parecia estar rasgando sua alma ao meio. 1 semana depois do divórcio, Roberto Vega estava sentado em seu escritório no corporativo Stellar, tentando processar a nova realidade de sua vida. Os colegas sussurravam pelos corredores e ele sabia que todos já haviam ouvido rumores sobre o que aconteceu no cartório. Mas ninguém imaginava a verdadeira extensão do que ele havia descoberto. Suas mãos tremiam enquanto digitava no computador, pesquisando obsessivamente sobre a família de La Torre na internet. Cada resultado que aparecia na tela o deixava mais pálido, mais desesperado. Empresas, propriedades, investimentos, números que faziam sua cabeça girar. Roberto, uma voz familiar o fez sobressaltar. Era Dr. Martínez, o sócio principal do escritório, parado na porta com uma expressão séria que Roberto nunca havia visto antes. Precisamos conversar. Claro, Dr. Martínez. Roberto tentou soar casual, fechando rapidamente a tela do computador. Sobre qual caso? Não é sobre um caso. Dr. Martínez entrou no escritório e fechou a porta atrás de si. É sobre você, sobre sua situação pessoal. Roberto sentiu um frio na barriga. Minha situação pessoal não interfere no meu trabalho, senhor. Dr. Martínez se sentou na cadeira em frente à mesa de Roberto, seus olhos mostrando uma mistura de desconforto e algo que parecia medo. Roberto, acabei de receber uma ligação muito interessante. De Madrid. O sangue de Roberto parou de circular. Madrid? Do escritório jurídico que representa os interesses da família de la Torre no Brasil, continuou o Dr. Martínez, sua voz cada vez mais grave. Eles me informaram que durante todos estes anos, uma das principais acionistas do nosso escritório esteve, digamos, trabalhando aqui de forma anônima. Roberto se levantou bruscamente, derrubando alguns papéis da mesa. Dr. Martínez, eu posso explicar... Explicar o quê? Dr. Martínez o interrompeu. Que você esteve casado durante 15 anos com Isabela Mendoza de la Torre e nunca soube quem ela realmente era? Ou que você tratou uma das mulheres mais ricas da Europa como uma empregada doméstica? As palavras atingiram Roberto como socos no estômago. O senhor sabe sobre Isabela? Roberto, doutor. Martínez suspirou profundamente. Todo mundo no escritório jurídico internacional sabe sobre Isabela Mendoza de la Torre. Ela é conhecida como a herdeira invisível, a única filha de Helena de la Torre, que escolheu viver uma vida simples no Brasil para testar se conseguiria encontrar amor verdadeiro. Teste? Roberto repetiu, sua voz apenas um sussurro. Ela podia ter qualquer homem na Europa, continuou o doutor. Martínez, príncipes, empresários, aristocratas, mas escolheu vir ao Brasil, assumir uma identidade simples e viver como uma pessoa comum para ver se alguém a amaria por quem ela realmente era. Roberto caiu pesadamente na cadeira, a magnitude da situação finalmente penetrando em sua consciência. E ela escolheu me testar. Aparentemente sim. E pelos relatos que recebi de Madrid, você falhou espetacularmente. Naquele momento, a secretária do escritório, Dona Helena,
bateu na porta. Dr. Martinez, desculpe interromper, mas há uma situação no térreo que o senhor precisa ver. Que tipo de situação? Perguntou o Dr. Martinez. É sobre a senhora que costumava fazer a limpeza aqui. Isabela. Ela está no lobby, mas ela está muito diferente. Roberto se levantou como se tivesse sido eletrocutado. Isabela está aqui? Doutor. Martinez e Roberto desceram rapidamente para o lobby, e o que viram os deixou completamente sem palavras. Isabela estava no centro do ambiente, mas não era a mesma mulher que eles conheciam. Seus cabelos estavam impecavelmente arrumados por um profissional. Ela usava um terno elegante que claramente custara uma fortuna, e carregava uma bolsa de couro italiano que valia mais que o salário mensal de Roberto. Mas não era apenas a aparência que havia mudado. Era sua postura, sua presença. Ela irradiava uma confiança natural, uma elegância inata que havia estado escondida por todos aqueles anos sob uniformes de limpeza e cabelos presos. Meu Deus, murmurou Dona Helena. É realmente ela? Ao lado de Isabela estavam 3 homens de terno, claramente advogados ou executivos de alto nível. Um deles Roberto reconheceu, Eduardo Silva. Os outros 2 eram desconhecidos, mas suas presenças comandavam respeito imediato. Dr. Martinez, Isabela se aproximou com um sorriso cordial, estendendo a mão. É um prazer conhecê-lo oficialmente. Sou Isabela Mendoza de la Torre. Dr. Martinez beijou respeitosamente a mão dela. Senhora de la Torre, é uma honra tê-la em nosso escritório, embora deva confessar que estou. E surpreso? Imagino que sim, disse Isabela com um sorriso que tinha uma pitada de ironia. Durante anos os senhores me viram limpando estes corredores. Hoje vim aqui para finalizar alguns assuntos pendentes. Roberto se aproximou hesitantemente, sua voz saindo como um sussurro. Isabela, você está diferente. Ela se virou para ele, e Roberto viu nos olhos dela uma mulher que era simultaneamente familiar e completamente estranha. Não estou diferente, Roberto. Estou apenas sendo eu mesma pela primeira vez em 15 anos. Um dos homens que acompanhavam Isabela se adiantou. Permitam-me me apresentar. Sou Alessandro Torres, diretor executivo do Grupo de la Torre na América Latina. Estou aqui para discutir a transferência de propriedade desta empresa. Transferência de propriedade? Dr. Martinez empalideceu. Como assim? Eduardo Silva abriu sua pasta e retirou documentos oficiais. Dr. Martinez, o corporativo Estelar é, na verdade, uma subsidiária integral do Grupo de la Torre. Durante todos estes anos, a verdadeira proprietária esteve, digamos, avaliando pessoalmente a operação. O lobby inteiro havia parado. Funcionários se aglomeravam discretamente, sussurrando entre si, tentando entender o que estava acontecendo. Roberto sentiu todas as pernas tremerem quando percebeu que dezenas de pessoas estavam assistindo à cena. Isabela! Roberto se aproximou mais, sua voz carregada de desespero. Por que você nunca me contou? Por que escondeu quem realmente era? Isabela o encarou com uma expressão que misturava tristeza e uma sabedoria dolorosa. Roberto, quantas vezes durante nosso casamento você perguntou sobre meus sonhos, sobre meu passado, sobre quem eu era antes de nos conhecermos? Roberto abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. A resposta era óbvia para todos os presentes. Nunca. Quantas vezes você demonstrou curiosidade real sobre minha vida, meus sentimentos, minhas aspirações? Continuou Isabela. Quantas vezes você me tratou como uma pessoa com valor próprio, independente de qualquer coisa que eu pudesse ter ou oferecer? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Roberto. Eu pensava que te conhecia. Você nunca tentou me conhecer, disse Isabela, e havia uma infinita tristeza em sua voz. Durante 15 anos você viveu comigo sem nunca realmente me ver. Eu era apenas um acessório em sua vida, alguém para cuidar da casa enquanto você construía sua carreira. Alessandro se dirigiu aos presentes. Senhoras e senhores, gostaria de esclarecer algo. A senhora Mendoza de la Torre é não apenas a proprietária desta empresa, mas também de 12 outras empresas no Brasil, incluindo 3 hospitais, 2 centros de pesquisa e uma fundação educacional que já beneficiou mais de 50 mil crianças. O silêncio no lobby era absoluto. Roberto sentia como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. 50 mil crianças?
Durante todos estes anos, explicou Eduardo, enquanto trabalhava aqui como faxineira, a senhora Mendoza administrava discretamente seus projetos filantrópicos. Os recursos que o senhor pensava serem economias conjuntas eram, na verdade, uma pequena fração dos dividendos mensais de seus investimentos. Dona Helena, que havia trabalhado ao lado de Isabela por anos, se aproximou com lágrimas nos olhos. Isabela, você sempre foi tão gentil, tão humilde. Eu nunca imaginei. Dona Helena. Isabela segurou as mãos da mulher mais velha com carinho genuíno. A senhora sempre me tratou com respeito e bondade. Isso nunca mudará, independente de quanto dinheiro eu tenha. Roberto se ajoelhou ali mesmo, no meio do lobby lotado, suas lágrimas caindo livremente. Isabela, por favor, me perdoe. Eu posso mudar. Posso ser o homem que você merece. Agora que eu sei, agora que você sabe o quê? Perguntou Isabela, se abaixando para ficar no nível dos olhos dele. Que eu tenho dinheiro. Roberto, se você pode me amar apenas depois de saber que sou rica, então você nunca me amou. Você estava apaixonado pela ideia de quem você achava que eu deveria ser. Não! Roberto gritou, sua voz ecoando pelo lobby. Eu te amo. Sempre te amei. Você ama a mulher que limpava sua casa em silêncio? Perguntou Isabela calmamente. Ama a mulher que você humilhou publicamente no restaurante? Ama a mulher da qual você se envergonhava na frente dos seus amigos? Roberto não conseguiu responder porque ambos sabiam qual era a verdade. Alessandro sussurrou algo no ouvido de Isabela, que assentiu. Roberto, disse ela, se levantando, você vai continuar trabalhando aqui. Seu emprego está seguro e você receberá inclusive um aumento de salário. Mas não porque você foi meu marido. Porque você é um bom advogado e todas as pessoas merecem oportunidades. Isabela, não me deixe, implorou Roberto, ainda ajoelhado. Não assim. Roberto, a voz de Isabela era suave, mas final. Eu não estou te deixando. Você me deixou há muito tempo. Você só não percebeu porque eu nunca parei de tentar ser suficiente para você. Eduardo se aproximou de Isabela e murmurou discretamente. Senhora de la Torre, o voo para Madrid está confirmado para hoje à noite. Sua mãe está ansiosa para vê-la assumir oficialmente a presidência do grupo. Presidência? Roberto repetiu, ouvindo a conversa. Sim, confirmou Alessandro. A senhora Mendoza de la Torre retornará à Espanha para assumir o controle total dos negócios da família. Será uma das mulheres mais poderosas da Europa. Isabela olhou uma última vez para Roberto, que continuava ajoelhado no chão de mármore do lobby. Roberto, espero que um dia você encontre alguém que consiga despertar em você a capacidade de amar verdadeiramente. Alguém que você valorize pelo que ela é, não pelo que ela tem. Ela se dirigiu para a saída, seguida por sua comitiva, mas parou na porta e se virou para todos os funcionários que observavam a cena. Obrigada a todos vocês pelos anos que passei aqui. Vocês me ensinaram que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na forma como tratamos uns aos outros. Nunca se esqueçam disso. E com essas palavras, Isabela Mendoza de la Torre saiu do corporativo Stellar pela última vez, deixando para trás não apenas um ex-marido destruído, mas todo um prédio de pessoas que acabavam de aprender uma lição sobre humildade, respeito e o verdadeiro valor do ser humano. Roberto permaneceu ajoelhado por longos minutos após ela partir, finalmente compreendendo que havia perdido não apenas uma esposa, não apenas uma fortuna, mas a única pessoa que havia escolhido amá-lo quando ele não tinha nada além de si mesmo para oferecer. E agora, quando finalmente tinha consciência do valor dela, ela estava partindo para um mundo onde ele nunca mais poderia alcançá-la. Naquela tarde, enquanto Roberto permanecia em seu escritório olhando pela janela como um homem perdido, Isabela estava em sua própria casa, a mesma casa que ele acreditara ser sua por 15 anos, preparando-se para a maior transformação de sua vida. Carmen havia chegado uma hora antes e agora observava, boquiaberta, sua melhor amiga se movimentar pela casa com uma elegância natural que parecia ter estado sempre ali, apenas esperando para ser revelada. Isa, disse Carmen, ainda em choque. Eu ainda não consigo acreditar. Durante todos esses anos, você era... Eu sempre fui eu mesma, Carmen, respondeu Isabela, dobrando cuidadosamente suas roupas simples e colocando-as em uma caixa de doação.
A diferença é que agora posso mostrar todas as partes de quem eu sou, não apenas as que Roberto conseguia aceitar. A campainha tocou e Carmen foi atender. Na porta, 3 mulheres elegantemente vestidas aguardavam com maletas profissionais. Boa tarde, disse a primeira. Sou Valentina Rossi, consultora de imagem. Viemos preparar a senhora de la Torre para sua nova vida. Isabela desceu as escadas e Carmen ficou impressionada ao ver como sua amiga recebia as profissionais com a naturalidade de alguém que sempre esteve acostumada a ser servida por especialistas. Valentina, que bom vê-la novamente, disse Isabela, abraçando a mulher calorosamente. Há quanto tempo não nos encontramos? Desde minha última visita a Madrid, antes de me casar. 15 anos, senhora, respondeu Valentina com um sorriso afetuoso. E devo dizer que sua mãe está ansiosa para vê-la retomar seu lugar na família. Enquanto as profissionais trabalhavam, transformando Isabela com maquiagem sofisticada e um penteado que realçava sua beleza natural, Carmen não conseguia parar de fazer perguntas. Isa, me conte a verdade. Como foi viver fingindo ser pobre durante tanto tempo? Eu nunca fingi ser pobre, Carmen, explicou Isabela enquanto Valentina ajustava seu cabelo. Eu simplesmente não mostrava que era rica. Há uma diferença enorme. Eu realmente trabalhei como faxineira. Realmente vivi de forma simples. Mas fiz isso por escolha, não por necessidade. Mas por quê? Insistiu Carmen. Por que abrir mão de tanto? Isabela suspirou, olhando para seu reflexo no espelho. Porque desde criança, todos os homens que se aproximavam de mim queriam apenas meu dinheiro. Na Europa, eu era a herdeira de la Torre, antes de ser Isabela. Quando vim ao Brasil, queria descobrir se era possível ser amada apenas por ser eu. E Roberto? Roberto foi meu primeiro teste real, disse Isabela com uma tristeza nos olhos. Eu me apaixonei por ele quando éramos jovens, quando ele ainda não sabia quem eu era. Pensei que havia encontrado o amor verdadeiro. Valentina aplicou o batom final e se afastou para admirar seu trabalho. Pronto, senhora. A fênix renasceu. Carmen ofegou quando Isabela se virou. Sua amiga estava irreconhecível. Não porque estivesse diferente, mas porque finalmente estava sendo completamente ela mesma. O vestido azul marinho de corte impecável, o cabelo solto em ondas suaves, a maquiagem que realçava seus olhos expressivos. Tudo combinava perfeitamente com uma postura que irradiava confiança natural. Meu Deus, Isa, murmurou Carmen. Você está deslumbrante. Esta sempre foi eu, disse Isabela simplesmente. A diferença é que durante 15 anos tentei me diminuir para caber no mundo que Roberto queria para mim. Naquele momento, a campainha tocou novamente. Desta vez era Eduardo Silva, acompanhado de um homem mais velho, distinto, de cabelos grisalhos. Senhora de la Torre, disse Eduardo, gostaria de apresentar Dom Alfonso Mendoza, seu tio, que veio especialmente de Madrid para acompanhá-la no retorno. O homem se aproximou de Isabela com lágrimas nos olhos. Minha querida sobrinha, disse ele em espanhol. Bem-vinda de volta à família. Isabela respondeu fluentemente no mesmo idioma. Tio Alfonso, quanto tempo. Obrigada por estar aqui. Carmen observava a cena com fascínio. Sua amiga falava espanhol com a elegância de alguém nascida na aristocracia europeia. Seus gestos eram naturalmente refinados e ela recebia o tio com o protocolo adequado à sua posição social. Isabela, disse Dom Alfonso, sua mãe me pediu para lhe entregar isto. Ele estendeu uma pequena caixa de veludo. Dentro estava um colar de diamantes que claramente valia uma fortuna. As joias da família, murmurou Isabela, tocando a peça com reverência. Mamãe sempre dizia que eu as usaria quando fosse hora de assumir meu lugar na empresa. E esse momento chegou, disse Dom Alfonso solenemente. O Conselho de Administração está reunido em Madrid, aguardando sua chegada para oficializar sua nomeação como presidente do Grupo de la Torre. Carmen sentou-se pesadamente no sofá, tentando processar a magnitude da situação. Isa, você vai dirigir um império? Vou dirigir a empresa da minha família, corrigiu Isabela gentilmente. É algo para o qual fui treinada desde criança, antes de decidir viver esta experiência brasileira. Eduardo consultou seu relógio. Senhora de la Torre,
O jato particular está programado para decolar em 3 horas. Precisamos partir para o aeroporto em breve. Foi nesse momento que Carmen começou a chorar. Você vai embora para sempre, não vai? Isabela se ajoelhou ao lado da amiga, segurando suas mãos com carinho. Carmen, você foi a única pessoa nestes 15 anos que me viu como amiga verdadeira, que me ofereceu apoio sem esperar nada em troca. Isso nunca será esquecido. Ah, mas você vai voltar? Não sei, respondeu Isabela honestamente. Minha vida agora é muito diferente. Tenho responsabilidades com milhares de funcionários, com projetos que afetam a vida de muitas pessoas. Não posso mais viver apenas para mim mesma. Dom Alfonso se aproximou das duas. Carmen, não é? Isabela me falou muito sobre sua amizade ao longo dos anos. Gostaria de fazer um convite. Carmen olhou para ele com curiosidade. O grupo de La Torre sempre precisa de pessoas leais e confiáveis. Se tiver interesse, há uma posição esperando por você em nossa filial brasileira, com um salário que permitirá que viva com dignidade e talvez visite Isabela na Espanha quando quiser. Carmen olhou para Isabela com os olhos arregalados. Você fez isso por mim? Fiz isso porque você merece, disse Isabela, abraçando a amiga. Durante anos você foi minha única fonte de apoio verdadeiro. Agora é minha vez de retribuir. Enquanto as duas amigas se abraçavam, Eduardo recebeu uma ligação. Após desligar, ele se dirigiu ao grupo. Senhora de la Torre, há uma situação que precisa saber. Seu ex-marido está do lado de fora da casa. Roberto está aqui? Perguntou Isabela, se levantando. Sim, e aparentemente não está sozinho. Há várias pessoas com ele, colegas do escritório, alguns vizinhos. Parece que a notícia sobre sua identidade se espalhou. Carmen foi até a janela e espiou. Isa, tem uma multidão lá fora. E Roberto está... Ele parece desesperado. Isabela se aproximou da janela e viu Roberto no meio de um grupo de pelo menos 20 pessoas, gesticulando freneticamente. Ele estava gritando algo que ela não conseguia ouvir de dentro da casa. O que ele está fazendo? Perguntou Dom Alfonso. Eduardo escutou atentamente e respondeu. Ele está implorando para que ela o perdoe. Está contando para todos sobre o que descobriu, sobre quem ela realmente é. Ele está fazendo um escândalo público, observou Valentina com desaprovação. Isabela observou a cena por alguns momentos, vendo Roberto se humilhar diante de estranhos da mesma forma que ele a havia humilhado no restaurante. Mas ao invés de satisfação, ela sentia apenas uma profunda tristeza. Vou falar com ele, disse ela finalmente. Isabela não, protestou Dom Alfonso. Você não deve se submeter a isso. Sua posição agora exige... Minha posição agora exige que eu seja compassiva, interrompeu Isabela suavemente. Especialmente com alguém que está sofrendo, mesmo que esse sofrimento tenha sido causado por suas próprias ações. Ela saiu da casa com a dignidade de uma rainha, seguida por sua comitiva. A multidão se calou instantaneamente quando a viu. Roberto correu em sua direção, tropeçando em seus próprios pés. Isabela! Por favor, me escute! Gritou ele, se jogando aos seus pés mais uma vez. Eu descobri tudo sobre sua família, sobre sua riqueza, sobre quem você realmente é. Eu posso mudar, posso ser o homem que você merece. A multidão observava em silêncio absoluto. Algumas pessoas sussurravam, outras gravavam com seus celulares. Era um espetáculo público, mas desta vez, Isabela tinha o controle total da situação. Roberto, disse ela calmamente, levante-se. Você está fazendo isso de novo. Fazendo o quê? Criando um espetáculo público, como no restaurante. A diferença é que desta vez, você é quem está sendo humilhado. Roberto se levantou lentamente, suas lágrimas brilhando sob a luz da tarde. Isabela, eu te amo. Sempre te amei. Só não sabia... Não sabia o quê, Roberto? Perguntou ela, e sua voz era ouvida por toda a multidão. Não sabia que eu tinha valor? Não sabia que merecia respeito? Não sabia que era capaz de contribuir para sua vida de maneiras significativas? Roberto abriu a boca, mas não conseguiu responder. Porque se você precisou descobrir que eu tenho dinheiro para me valorizar, continuou Isabela, então você nunca me amou. Você se apaixonou por uma ideia, por uma fantasia de quem eu poderia ser para você. Não é verdade, gritou Roberto.
Eu te amo, sempre te amei. Roberto, disse Isabela, e havia uma infinita compaixão em sua voz. Espero que seja verdade. Espero que você realmente tenha me amado, mesmo sem conseguir demonstrar. Porque isso significaria que você é capaz de amar verdadeiramente. E se é capaz disso, então encontrará alguém que mereça esse amor. Eu não quero mais ninguém, só quero você. Isabela olhou para ele uma última vez, memorizando o rosto do homem que havia sido sua primeira escolha de amor verdadeiro. Roberto, você não me quer. Você quer a vida que eu posso proporcionar. Há uma diferença, e no fundo do seu coração, você sabe disso. Ela se virou para a multidão. Por favor, cuidem dele. Ele está sofrendo, e pessoas que sofrem precisam de compaixão, não de julgamentos. E com essas palavras, Isabela Mendoza de la Torre entrou na limusine que a esperava, deixando para trás não apenas uma casa, um casamento e uma vida inteira, mas também a última versão de si mesma que havia tentado ser pequena o suficiente para caber no mundo de outra pessoa. O aeroporto internacional estava em silêncio absoluto quando a limusine de Isabela chegou à área VIP. Mas o que ela não esperava era encontrar uma multidão ainda maior esperando por ela. Funcionários do corporativo estelar, vizinhos, e até mesmo pessoas que ela não reconhecia, todas querendo testemunhar o momento em que a mulher mais humilhada da cidade se tornaria uma das mais poderosas da Europa. Como todas essas pessoas souberam? Perguntou Isabela ao tio Alfonso enquanto saíam do carro. As redes sociais, respondeu Eduardo mostrando seu celular. Os vídeos de Roberto implorando na frente da sua casa já têm milhões de visualizações. A história está se espalhando como fogo. No meio da multidão, Isabela viu rostos familiares. Dona Helena, a secretária do escritório, segurava um buquê de flores simples. Vários funcionários da limpeza, seus antigos colegas, estavam ali com cartazes escritos à mão. Obrigada por nos tratar como família, e você sempre foi nossa rainha. Mas o que mais a impactou foi ver Roberto. Ele estava no final da multidão, sozinho, parecendo menor do que nunca. Seus cabelos estavam desarrumados, sua roupa amassada, e seus olhos vermelhos de tanto chorar. Ele não estava mais implorando ou fazendo escândalo. Estava apenas observando, com a expressão de um homem que finalmente compreendia a magnitude do que havia perdido. Senhora de la Torre, aproximou-se o capitão do jato, um homem elegante de uniforme impecável. Sou o capitão Herrera. Seu jato está pronto para a decolagem. Isabela olhou para o avião. Um jato particular luxuoso com o brasão da família de la Torre pintado discretamente na lateral. Era uma aeronave que valia mais do que Roberto ganharia em 10 vidas inteiras. Obrigada, capitão, respondeu ela em espanhol. Podemos aguardar alguns minutos? Gostaria de me despedir adequadamente. Dom Alfonso a observou com curiosidade. Isabela, você tem certeza? O protocolo... Tio, durante 15 anos eu vivi sem protocolo. Hoje gostaria de aplicar o que aprendi sobre humanidade aos protocolos da nossa família. Ela se aproximou da multidão, e um silêncio reverente se espalhou. Dona Helena foi a primeira a falar, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Isabela, querida, eu sempre soube que você era especial. Sempre tratou todo mundo com carinho, independente da posição. Dona Helena, Isabela abraçou a mulher mais velha. A senhora foi como uma mãe para mim durante todos esses anos. Nunca vou esquecer sua gentileza. Um por um, os funcionários se aproximaram para se despedir. Alguns choravam, outros simplesmente a abraçavam em silêncio. Isabela teve uma palavra carinhosa para cada pessoa, lembrando-se de detalhes pessoais que demonstravam como ela realmente se importava com cada um. Marcos, disse ela ao segurança do prédio, como está sua filha? Conseguiu a bolsa de estudos para a medicina? Marcos se emocionou. Conseguiu sim, dona Isabela, graças às suas dicas sobre como escrever a carta de motivação. Carlos, ela se dirigiu ao porteiro. Sua esposa se recuperou bem da cirurgia? Perfeitamente bem, dona Isabela. Nunca esquecerei como a senhora nos ajudou com os custos médicos, sem ninguém saber. Roberto, que estava observando tudo de longe, se aproximou lentamente. A multidão se abriu para ele passar, e Isabela podia sentir a tensão no ar. Isabela.
Sua voz era apenas um sussurro quebrado. Posso falar com você? Só um minuto? Ela olhou para ele por um longo momento. Este homem que havia sido seu mundo por 15 anos agora, parecia um estranho quebrado. Claro, Roberto. Eles se afastaram alguns passos da multidão, mas ainda dentro da visão de todos. Roberto tentou falar várias vezes antes de conseguir formar as palavras. Eu assisti aos vídeos. Vi como as pessoas falam de você, como elas te amam. Vi depoimentos de crianças que você ajudou, de famílias que você salvou, de funcionários que você tratou com dignidade. Ele parou, lutando contra as lágrimas, e percebi que durante 15 anos eu fui casado com uma santa e tratei ela como uma empregada, completou Isabela suavemente. Pior que isso, Roberto soluçou. Eu te tratei como se você fosse um obstáculo na minha vida, como se sua existência fosse um problema que eu tinha que resolver. Isabela sentiu seu coração se partir, não por ele, mas por eles dois, por todo o amor que poderia ter existido, por todas as possibilidades que foram desperdiçadas. Roberto, você quer saber qual foi a parte mais dolorosa de tudo isso? Perguntou ela, sua voz carregada de uma tristeza profunda. Não foram as humilhações públicas, não foram os comentários cruéis. Foi perceber que você nunca teve curiosidade sobre quem eu realmente era. Eu quero conhecer agora, ele implorou. Por favor, me dê uma chance de conhecer a verdadeira Isabela. Roberto, disse ela, colocando gentilmente a mão no rosto dele. A verdadeira Isabela estava ali todos os dias. Estava na mulher que acordava cedo para preparar seu café, que ouvia seus problemas do trabalho, que segurava sua mão quando você estava estressado. Você não precisava saber que eu era rica para me valorizar. Roberto se ajoelhou mais uma vez, desta vez não de forma dramática, mas com genuíno desespero. Por favor, Isabela, me perdoe. Me dê uma oportunidade de mostrar que posso ser diferente. Isabela se ajoelhou também, ficando no mesmo nível que ele. A multidão prendeu a respiração. Roberto, eu te perdoo, disse ela, e suas palavras ecoaram no silêncio. Perdoo porque guardar mágoa me machucaria mais do que machucaria você. Mas perdoar não significa voltar atrás. Por quê? Ele sussurrou. Porque você não me ama, Roberto. Você ama a ideia de estar casado com uma mulher rica e poderosa. Se eu fosse realmente apenas uma faxineira, se não tivesse nada além de amor para oferecer, você ainda estaria aqui implorando? Roberto tentou responder, mas as palavras não saíram. Ambos sabiam a resposta. Eu espero, continuou Isabela, se levantando e ajudando-o a se levantar também. Que você encontre alguém que desperte em você a capacidade de amar sem condições. Alguém que você valorize independente do que ela possa ter ou oferecer. O capitão Herrera se aproximou discretamente. Senhora de la Torre, precisamos partir. O plano de voo está aprovado. Isabela acenou para a multidão uma última vez. Obrigada a todos por estes anos. Vocês me ensinaram que a verdadeira riqueza está nas conexões humanas que construímos. Ela começou a caminhar em direção ao jato, seus passos firmes e elegantes. A multidão começou a aplaudir. Não um aplauso sarcástico como o de Roberto no cartório, mas um aplauso genuíno, cheio de admiração e respeito. Roberto correu atrás dela mais uma vez. Isabela, por favor, não me deixe assim. Ela parou na escada do jato e se virou. Roberto, eu não estou te deixando. Eu estou me escolhendo. Pela primeira vez em 15 anos, estou escolhendo a mim mesma. E se eu mudar? E se eu me tornar o homem que você merece? Então, disse ela com um sorriso triste, você será um homem melhor para a próxima mulher que tiver a sorte de te conhecer. Roberto ficou parado na pista, observando enquanto Isabela subia graciosamente as escadas do jato. Na porta da aeronave, ela se virou uma última vez, não para ele, mas para a multidão de pessoas que haviam se reunido para se despedir dela. Nunca se esqueçam, gritou ela para que todos pudessem ouvir. Vocês têm valor não pelo que possuem, mas por quem são. Tratem-se com o mesmo respeito que gostariam de receber. E com essas palavras, Isabela Mendoza de la Torre entrou no jato particular, deixando para trás não apenas um país, mas toda uma versão de si mesma
que havia tentado ser pequena demais por tempo demais. O jato decolou sob o céu dourado do entardecer, levando-a em direção a uma vida onde ela nunca mais precisaria se diminuir para caber no mundo de outra pessoa. 3 meses depois, Isabela Mendoza de la Torre estava na sala de reuniões do Grupo de la Torre em Madrid, presidindo sua primeira Assembleia Geral como CEO. Pela janela panorâmica, ela podia ver a cidade que a viu nascer e que agora testemunhava seu renascimento como líder. Senhora de la Torre, disse o diretor financeiro, apresentando os números do trimestre, nossa filial brasileira registrou o maior crescimento da história da empresa. Os projetos sociais que a senhora implementou geraram não apenas impacto positivo, mas também um retorno financeiro excepcional. Isabela sorriu, lembrando-se de como suas experiências no Brasil haviam moldado sua visão empresarial. Quando tratamos as pessoas com dignidade, elas retribuem com lealdade e produtividade. Após a reunião, ela se dirigiu ao seu escritório, um ambiente elegante, mas decorado com fotografias de seus projetos sociais no Brasil. Na mesa, havia uma pilha de cartas que chegavam diariamente de mulheres ao redor do mundo, todas compartilhando histórias similares à sua. Sua assistente, Lucia, entrou com uma expressão curiosa. Senhora de la Torre, há uma situação inusitada. Seu ex-marido está tentando entrar em contato. Roberto? Isabela ergueu as sobrancelhas. Como? Através de jornalistas, redes sociais, até mesmo tentou contratar nossa agência de relações públicas. Ele está desesperado para falar com a senhora. Isabela suspirou profundamente. E o que ele está dizendo? Que mudou, que descobriu o significado do amor verdadeiro, que quer uma chance de provar que é digno da senhora. Lucia fez uma pausa. A mídia brasileira está cobrindo intensamente. A história de vocês se tornou um fenômeno. Um fenômeno? Lucia mostrou seu tablet. Veja só. Hashtags como Justice for Isabella e Worth More Than Gold estão entre os assuntos mais comentados globalmente. Milhões de mulheres estão compartilhando suas próprias histórias de relacionamentos onde foram desvalorizadas. Naquele momento, a porta se abriu e Helena de la Torre, sua mãe, entrou no escritório. Aos 68 anos, ela mantinha a elegância natural da aristocracia espanhola, mas seus olhos brilhavam com lágrimas de orgulho. Minha filha, disse Helena em espanhol, acabei de assistir sua entrevista na televisão internacional. Você falou sobre dignidade, sobre o valor das pessoas independente de sua posição social. Seu pai ficaria tão orgulhoso. Mamãe, Isabela abraçou sua mãe. Eu aprendi tanto nesses 15 anos. Aprendi que nossa riqueza só tem significado quando usada para elevar outros. E Roberto? Perguntou Helena suavemente. Você ainda sente algo por ele? Isabela olhou pela janela, observando as pessoas caminhando pelas ruas de Madrid. Eu sinto compaixão. Sinto tristeza pelo que nós dois perdemos. Mas não sinto mais amor romântico. Aquele sentimento morreu não quando descobri sua crueldade, mas quando percebi que ele nunca realmente me conheceu. Lucia interrompeu delicadamente. Senhora, há mais uma coisa. Carmen está na linha. Ela disse que é urgente. Isabela atendeu o telefone com um sorriso. Carmen, como está adorando trabalhar na filial brasileira. A voz de Carmen do outro lado estava excitada. Isa, você não vai acreditar. Lembra do projeto que você criou para mulheres em situações de relacionamentos desrespeitosos? Acabamos de receber mais de 10.000 inscrições só esta semana. 10.000? E tem mais. Roberto. Ele se voluntariou para o programa. Isabela ficou em silêncio por um momento. Como assim se voluntariou? Ele quer participar das palestras onde homens aprendem a reconhecer e corrigir comportamentos desrespeitosos. Diz que quer se tornar um exemplo de como as pessoas podem mudar. E você acredita nele? Carmen fez uma pausa. Sinceramente, eu acho que ele finalmente entendeu o que perdeu. Mas isso não muda nada para você, né? Não, respondeu Isabela com certeza. Mas fico feliz se ele realmente mudou. Significa que outras mulheres não passarão pelo que passei. Após desligar, Isabela se dirigiu à varanda de seu escritório. Madrid se estendia à sua frente. Uma cidade onde ela podia ser completamente ela mesma. Seu telefone tocou. Era uma notificação de uma das cartas digitais que recebia.
Querida Isabela, lia a mensagem. Sou uma jovem de 23 anos que estava num relacionamento onde era constantemente diminuída. Sua história me deu coragem para sair e buscar meu próprio valor. Obrigada por me mostrar que mereço mais. Lágrimas encheram os olhos de Isabela. Esta era a verdadeira recompensa. Saber que sua dor havia se transformado em força para outras mulheres. Helena se aproximou da filha. Você encontrou seu propósito, não é? Encontrei algo maior que eu mesma, respondeu Isabela. Encontrei uma forma de transformar minha experiência em esperança para outras pessoas. E o amor? Você acredita que encontrará alguém que te valorize verdadeiramente? Isabela sorriu, olhando para o horizonte. Mamãe, eu já encontrei o amor mais importante de todos. O amor próprio. Quando uma mulher se ama verdadeiramente, ela atrai apenas pessoas que também a valorizam. Naquela noite, Isabela gravou uma mensagem em vídeo que seria postada em suas redes sociais. Uma mensagem que se tornaria viral e inspiraria milhões de pessoas ao redor do mundo. Meu nome é Isabela Mendoza de la Torre. Durante 15 anos, tentei ser pequena o suficiente para caber no mundo de alguém que nunca me valorizou. Hoje, quero dizer para cada mulher, para cada pessoa que está assistindo, você tem valor independente do que possui, independente do seu trabalho, independente do que outros pensam sobre você. Não aceite ser tratado como menos do que merece. Não diminua seus sonhos para caber nos medos de outra pessoa. E lembre-se, quando você se respeita, ensina outros a te respeitarem também. Se você está numa situação onde é desvalorizado, saiba que você merece mais, muito mais. E nunca é tarde demais para se escolher, para recomeçar, para descobrir quem você realmente é quando ninguém está tentando te diminuir. O vídeo teve mais de 50 milhões de visualizações na primeira semana. Comentários chegavam de todos os continentes. Você salvou meu casamento me ensinando meu valor. Saí de um relacionamento tóxico depois de ver sua história. Ensinou meu filho a valorizar as mulheres. Um mês depois, Isabela inaugurou a Fundação Mendoza de la Torre para a Dignidade Humana, com sedes em 15 países. Roberto, que havia completado o programa de reeducação emocional, enviou uma carta pública. Isabela me deu o maior presente que alguém pode dar. Ela me mostrou quem eu realmente era, para que eu pudesse me tornar quem deveria ter sido sempre. Não espero perdão, não espero reconciliação. Espero apenas que minha mudança honre a lição que ela me ensinou. Isabela leu a carta em seu escritório em Madrid, com Helena ao lado. Ele realmente mudou? Perguntou sua mãe. Não importa, respondeu Isabela serenamente. Eu mudei. E essa é a única mudança pela qual sou responsável. Ela olhou pela janela mais uma vez, vendo o sol se pôr sobre Madrid. Pela primeira vez em sua vida, estava completamente em paz consigo mesma. Havia encontrado não apenas seu lugar no mundo, mas também sua missão. Mostrar a outras pessoas que elas também mereciam ser felizes, respeitadas e amadas exatamente como eram. E naquele momento, Isabela compreendeu a mais profunda verdade de todas. A maior vingança contra quem te diminui não é destruí-lo, mas tornar-se tão grande, tão brilhante, tão plena, que sua luz inspira outros a brilharem também. Um ano depois do que a mídia internacional chamou de a história da Fênix espanhola, Isabela Mendoza de la Torre estava no palco do maior auditório de Barcelona, prestes a proferir o discurso mais importante de sua vida. 5.000 pessoas lotavam o local. Mulheres que haviam encontrado coragem para reconstruir suas vidas, homens que aprenderam a valorizar suas parceiras e jovens que cresceram ouvindo sua história como exemplo de dignidade. Há exatamente 2 anos, começou Isabela, sua voz ecoando pelo auditório silencioso. Eu estava de joelhos no chão de um restaurante, recolhendo cacos de vidro com as próprias mãos. Não apenas cacos de um copo quebrado, mas cacos da minha autoestima, da minha dignidade, do amor que havia oferecido por tanto tempo sem receber nada em troca. A plateia estava hipnotizada. Nas primeiras fileiras, Carmen chorava discretamente de emoção. Ao lado dela, Dona Helena, agora trabalhando na fundação de Isabela no Brasil, segurava um lenço molhado de lágrimas. Hoje quero dividir com vocês não apenas a história de como descobri meu valor, mas algo muito mais importante. A carta que recebi ontem e que mudou minha perspectiva sobre tudo o que vivemos. Isabela pegou um envelope do púlpito.
Esta carta veio de uma jovem de 19 anos, do interior do Brasil. Ela me escreveu após assistir ao documentário sobre nossa história. Ela começou a ler. Querida Isabela, meu nome é Sofia. Há 6 meses, eu estava num relacionamento onde era constantemente humilhada pelo meu namorado. Ele dizia que eu era sortuda por alguém como ele me aceitar, que eu deveria ser grata por ele estar comigo. Quando vi sua história, percebi que estava repetindo o mesmo padrão. Terminei o relacionamento, voltei a estudar e hoje fui aceita na universidade para cursar medicina. Mas o mais importante, conheci alguém que me trata como você merecia ser tratada. Alguém que celebra meus sonhos ao invés de diminuí-los. Sua história não apenas salvou minha vida, ela me ensinou que tipo de amor eu merecia buscar. Um silêncio emocionado tomou conta do auditório. Isabela fez uma pausa, permitindo que as palavras penetrassem nos corações de todos os presentes. Vocês sabem o que mais me emociona nesta carta? Continuou Isabela, sua voz carregada de emoção. Sofia não apenas saiu de uma situação ruim. Ela aprendeu a reconhecer o amor verdadeiro quando ele apareceu. Esta é a verdadeira vitória. Não apenas nos libertarmos de quem nos diminui, mas nos capacitarmos para reconhecer quem realmente nos valoriza. Naquele momento, as telas gigantes do auditório mostraram estatísticas impressionantes. Mais de 200 mil mulheres haviam deixado relacionamentos tóxicos após conhecer a história de Isabela. 150 mil haviam ingressado em programas educacionais. E mais surpreendente ainda, 75 mil homens haviam procurado ajuda para modificar comportamentos desrespeitosos. Mas há uma pergunta que me fazem constantemente, disse Isabela caminhando pelo palco. Isabela, você não sente raiva de Roberto? Não tem vontade de se vingar? Ela parou e olhou diretamente para as câmeras que transmitiam o evento ao vivo, para milhões de pessoas ao redor do mundo. A resposta pode surpreender vocês. Não sinto raiva. E vocês sabem por quê? Porque Roberto me deu o maior presente que alguém pode receber. Ele me mostrou exatamente quem eu não queria mais ser. A plateia murmurou, intrigada. Durante 15 anos, tentei ser pequena para caber no mundo dele. Tentei ser menos inteligente para não intimidá-lo, menos ambiciosa para não ofuscá-lo, menos eu mesma para ser aceita por ele. Roberto não destruiu minha autoestima. Ele me forçou a encontrá-la. As câmeras focalizaram rostos na plateia. Pessoas chorando, assentindo, claramente impactadas pelas palavras. E o mais importante, Roberto também mudou. Há 6 meses, ele me enviou uma carta. Não pedindo reconciliação, não implorando perdão, mas simplesmente compartilhando como nossa história o transformou. Isabela retirou uma segunda carta de seu bolso. Ele escreveu: Isabela, hoje me casei com Ana, uma professora incrível que conheci no programa de reeducação emocional da sua fundação. Pela primeira vez na minha vida, amo alguém pelo que ela é, não pelo que pode fazer por mim. Trato-a com o respeito que você sempre mereceu, mas que eu era incapaz de oferecer. Nossa história não apenas salvou você, ela me salvou de me tornar um homem ainda pior. Obrigado por ter plantado a semente da mudança, mesmo quando eu não merecia sua compaixão. O auditório explodiu em aplausos. Era impossível não se emocionar com a magnitude da transformação. Não apenas de Isabela, mas de todos os envolvidos. Vocês entendem o que isso significa? Perguntou Isabela quando os aplausos diminuíram. Significa que quando nos valorizamos, criamos um efeito dominó. Quando exigimos respeito, ensinamos outros a respeitar. Quando nos amamos verdadeiramente, damos permissão para que outros também se amem. Ela retornou ao centro do palco para o momento culminante de seu discurso. Por isso, hoje quero fazer um compromisso com cada um de vocês. A Fundação Mendoza de la Torre para a Dignidade Humana acaba de receber a maior doação da história. 1 bilhão de euros que será destinado integralmente para criar programas de educação emocional em escolas, universidades e comunidades ao redor do mundo. A plateia se levantou em uma ovação que durou 5 minutos. Quando finalmente conseguiu prosseguir, Isabela tinha lágrimas nos olhos. Mas o mais importante não é o dinheiro que doamos. É a mensagem que deixamos. Cada pessoa neste planeta tem valor infinito. Cada criança que nasce merece ser tratada com dignidade. Cada mulher, cada homem,
cada ser humano tem o direito inalienável de ser respeitado, valorizado e amado exatamente como é. Ela fez uma pausa final olhando diretamente para as câmeras. A você que está assistindo agora, seja lá onde estiver, quero deixar esta mensagem. Se alguém te faz sentir pequeno, o problema não é você. É a incapacidade dessa pessoa de reconhecer sua grandeza. Se você está numa situação onde é desvalorizado, lembre-se, você não precisa da aprovação de ninguém para ter valor. Você já o tem, desde o momento em que nasceu. E para aqueles que talvez tenham tratado alguém com desrespeito, nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para reconhecer o valor das pessoas ao seu redor. Nunca é tarde para escolher ser alguém que eleva, ao invés de diminuir. Isabela concluiu com as palavras que se tornariam seu legado. A verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, posses ou poder. A verdadeira riqueza se mede na capacidade de reconhecer e honrar o valor sagrado que existe em cada ser humano. Quando compreendemos isso, não apenas transformamos nossas próprias vidas, transformamos o mundo. O auditório explodiu em uma ovação que durou 15 minutos. Pessoas se abraçavam, choravam, celebravam não apenas a história de Isabela, mas suas próprias jornadas de autodescoberta e valorização. Naquela noite, o vídeo do discurso se tornou viral instantaneamente. Em 24 horas havia sido visto por mais de 100 milhões de pessoas. Escolas começaram a incluir a história de Isabela em seus currículos sobre dignidade humana e relacionamentos saudáveis. Mas o verdadeiro legado não estava nos números ou na fama. Estava na jovem Sofia, que se formaria médica e trataria cada paciente com dignidade. Estava em Roberto, que finalmente aprendera a amar de verdade. Estava em Carmen, que encontrara propósito ajudando outras mulheres. Estava em cada pessoa que ouviu a história e decidiu se valorizar mais, amar melhor, tratar outros com mais respeito. E estava em Isabela, que descobrira que o maior tesouro não era a fortuna que herdara, mas a capacidade de transformar dor em esperança, humilhação em dignidade e sua própria cura em cura para o mundo.